Olá, pessoal! Hoje é sexta-feira, 12 de setembro de 2025, e nosso novo amigo, John Kiriakou, está aqui. Bem-vindo, John. Obrigado. Primordialmente, pode filar por estar comigo. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para alcançar mais pessoas. John, quero começar falando sobre o que aconteceu nos Estados Unidos. Algo que de certa forma chocou tantas pessoas, o que aconteceu com Charlie Kirk. Chamam ele de extrema-direita, mas na minha opinião, quando você criticava as opiniões dele, ele ouvia. Ele tentava se comunicar com as pessoas. Exatamente. E todo mundo estava tentando retratá-lo como sendo de extrema esquerda ou extrema direita. Então Netanyahu apareceu e disse que foram islamistas que o mataram. Quando perguntaram se Israel estava por trás disso, ele disse que não era Israel. Mas tudo gira em torno de especulações por parte de pessoas mais interessadas em questões geopolíticas do que em questões domésticas. Todo mundo estava enxergando Charlie Kirk a partir de sua própria perspectiva. Mas qual é o seu entendimento desse fenômeno nos Estados Unidos? Porque, afinal, eu diria que ele foi um personagem muito importante na situação que estamos presenciando hoje nos Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre isso? Especialmente entre os jovens, e mais ainda entre os jovens conservadores. Sabe, é engraçado para mim quantas pessoas da minha idade, tenho 61 anos, quantas pessoas da minha idade nunca tinham ouvido falar de Charlie Kirk. E eu digo sério, como isso é possível? Esse cara criou o movimento jovem para Donald Trump. Ele surgiu do movimento Tea Party, o movimento anti-impostos, e criou essa organização, a Turning Point USA, onde ele focava em campi universitários e promovia a mensagem conservadora MAGA de Trump. Ele se tornou muito importante na política republicana contemporânea. Isso me surpreendeu. Já disse antes e vou repetir para contextualizar. Provavelmente discordei do Charlie Kirk em, 90% das questões, 75% das questões, não sei. 90% of the issues, 75% of the issues, I don't know. But what you said about him is exactly true. Mas o que você disse sobre ele é exatamente verdade. E é por isso que eu realmente tinha respeito por ele, porque ele sempre se interessou pelo diálogo. Era isso que esses eventos nos campi representavam. As pessoas os viam como provocativos. Eu não os via como provocativos, eu os via como envolventes. Então, por exemplo, ele dizia algo impopular entre os progressistas, mas queria participar de uma conversa, de um debate, de um diálogo sobre o assunto, fosse qual fosse, direitos trans, educação, qualquer coisa. Nos dias que se seguiram ao seu assassinato, o Centro de Estudos sobre Extremismo da Universidade de Stanford divulgou uma pesquisa. É uma pesquisa que mostra números quase idênticos aos de outras 4 pesquisas. E esses números mostram que 34% dos estudantes universitários americanos defendem o uso da violência contra pessoas cujas opiniões eles não gostam. Isso me envergonha de ser americano. O país, a Constituição, foi fundado sobre o pilar da liberdade de expressão. Gostando ou não das posições uns dos outros, deveríamos estar dispostos a morrer para proteger o direito de expressar essas posições. E ver que 1/3 dos estudantes universitários diz, não, eu preferiria te matar do que ouvir sua posição sobre um assunto. Acho que é uma das coisas mais perigosas que eu vi em toda a minha vida. Como você sabe, o suposto assassino foi capturado ontem à noite ou hoje de manhã. Ele tem 22 anos. Ele odiava Charlie Kirk. Ele se encaixa perfeitamente nesses 34% que estamos ouvindo falar. E agora, o processo vai seguir seu curso. Vamos ver o que acontece. Sim, exatamente. John, mudando de assunto para o que está acontecendo no Oriente Médio, antes de toda a situação com Charlie Kirk, que de alguma forma ofuscou o que aconteceu no Oriente Médio. No caso do Charlie Kirk, foi chocante. Mas isso foi depois do que aconteceu no Oriente Médio, com o ataque ao Catar. O Catar é um dos aliados mais importantes, um dos mais críticos dos Estados Unidos no Oriente Médio.
E mesmo assim, Israel decidiu atacá-los. Donald Trump, parece que ele sabia disso. A administração disse que informou os Estados Unidos antes do ataque. O que você acha do que está acontecendo no Oriente Médio com o caso de Israel? What do you make of what's going on in the Middle East with the case of Israel? There's literally nothing good that we Não há absolutamente nada de bom acontecendo que possamos dizer sobre essa decisão. Quero dizer, não há nada de bom que possamos dizer sobre o genocídio que está ocorrendo em Gaza, ou o genocídio em câmera lenta e a limpeza étnica que estão acontecendo na Cisjordânia. Acho que todos têm o direito de criticar, por exemplo, o assassinato de civis no Líbano ou em outros lugares, além de Gaza e da Cisjordânia, até mesmo no Iêmen. Mas então, os israelenses têm a ousadia sem limites de atacar um país que não só é sede de negociações de paz, mas também abriga a maior base da Força Aérea Americana do planeta. A vergonha aqui, e é por isso que acho isso tão perigoso, a vergonha aqui é que Donald Trump não fez nada para proteger os cataris. Donald Trump did nothing to protect the Qataris. Nothing. At the very least, Nada. No mínimo, deveriam ter lançado alguns mísseis Patriot para interceptar os foguetes vindos dos israelenses. E eu gostaria de perguntar ao governo saudita, onde vocês estavam quando esses 15 caças israelenses cruzaram seu território? Por que não os impediram? Por que não enviaram caças? Por que não tentaram abatê-los? É porque vocês odeiam tanto o Catar. Porque querem tanto preservar a possibilidade de aderir aos acordos de Abraão. No dia em que os israelenses atacaram o Catar, eu disse no meu próprio podcast, não tenho certeza se a Casa Branca entende o quão importante isso é. Todos os árabes estão olhando para nós dizendo, o que vocês vão fazer a respeito disso? Certo? What are you going to do about this? Right? The Qataris have major non-NATO. Os cataris têm o status de grandes aliados fora da OTAN, o que significa que eles não são membros da OTAN. Mas assim como acontece com um membro da OTAN, temos que defendê-los. Não está escrito no acordo que temos que defendê-los contra o Irã. O Irã não vai atacar os cataris. Temos que defendê-los. Bem, o ataque foi feito pelos israelenses, então por que não os defendemos? Finalmente, hoje no Washington Post e no New York Times, surgiram perguntas como, qual é o benefício para o Catar de ser aliado dos Estados Unidos se os Estados Unidos simplesmente vão ficar de braços cruzados e permitir que eles sejam atacados? Então, se eu fosse o Amir Tamim, pensaria muito seriamente sobre o futuro dessa aliança. Porque, se eu sou o líder desse país e não estou obtendo nada dessa parceria, então eu preferiria ser deixado em paz e deixar que outra pessoa se preocupe com isso. Sabemos que eles estavam atacando a sala de negociações, onde estavam tentando negociar, e não sabemos o que aconteceu. Por que eles saíram da sala antes do ataque? Certo. Há alguns rumores de que a inteligência turca de alguma forma conseguiu informá-los, ou foi de alguma maneira por acidente. Eles deram sorte. Certo. Quando você observa o comportamento de Israel, vimos a mesma atitude da parte deles quando os Estados Unidos estavam negociando com os iranianos e seus oficiais para trazer um pouco de sanidade ao que está acontecendo no Oriente Médio, no caso do programa nuclear iraniano e tudo mais. E eles atacaram o Irã. E agora, me parece, John, que Donald Trump está de alguma forma... Eles estão apostando. Eles não têm uma estratégia. Eles não, de alguma forma, os israelenses conseguiram convencer Donald Trump e sua administração a confiar neles, a deixá-los fazer o que quiserem no Oriente Médio. Como disse o embaixador israelense nos Estados Unidos, eles estão mudando a cara do Oriente Médio. Mas eu não vejo essa cara mudando. Não. E a mudança beneficiaria eles a longo prazo. Como você vê isso? Eu concordo com você. Eles estão matando muitas pessoas, mas não estão mudando a cara do Oriente Médio. O que eles estão fazendo é virar o Ocidente contra eles. Aqui nos Estados Unidos agora, a maioria dos membros do Partido Democrata, mais de 50%, apoia os palestinos.
Entre os republicanos está dividido, mas os israelenses estão perdendo o eleitorado americano porque a estratégia deles é simplesmente matar o maior número de pessoas possível. Olha o que está acontecendo com os palestinos de Gaza. E esses rumores ou relatos vazados de que os Estados Unidos e o governo israelense estão conversando com os albaneses, malaios, indonésios, para simplesmente transferir todos os palestinos para fora. Isso é a definição legal de limpeza étnica. That is the actual legal definition of ethnic cleansing. That's a war crime. It's a crime against humanity. Isso é um crime de guerra. É um crime contra a humanidade. Você não pode fazer isso. Toda vez que Donald Trump diz, temos esse programa maravilhoso para transformar Gaza no próximo Mônaco, na verdade vai ser melhor que Mônaco. Isso é um crime de guerra. Você não pode fazer isso. E então a resposta dos Estados Unidos é impor sanções ao Tribunal Penal Internacional, ou impor sanções ao interlocutor especial das Nações Unidas para contra-terrorismo e refugiados, e a todos os outros. Isso está simplesmente errado. Se você é um presidente dos Estados Unidos que sonha em ganhar o Prêmio Nobel da Paz, você não ganha o Prêmio Nobel da Paz incentivando a guerra e ataques contra civis e o assassinato de mulheres, crianças e não combatentes, e a limpeza étnica de um povo inteiro. And the ethnic cleansing of an entire people. That's not how you win the Nobel Peace Prize. Não é assim que se ganha o Prêmio Nobel da Paz. Você sabe, os israelenses dizem o tempo todo o quanto têm grande apoio. Mas olhe para um mapa do mundo. Eles não têm tanto apoio assim. Eles têm apoio entre os países ocidentais, aliados aos Estados Unidos, mas há 144 países ao redor do mundo que já reconhecem a Palestina. Sabe, agimos como se, quando vemos notícias de que o Canadá vai reconhecer a Palestina, ou a Austrália, ou a Irlanda, as pessoas dizem, meu Deus, os palestinos vão ser reconhecidos. Eles já têm reconhecimento. É o Ocidente que está atrasado nesse processo. It's the West that's late to the game. And I can't help but to think that E não posso deixar de pensar que, à medida que esses países ocidentais caem como dominós e reconhecem a Palestina, os israelenses vão perceber muito rapidamente que estão ficando sozinhos. Não totalmente sozinhos, porque tem os Estados Unidos ao lado deles, mas sozinhos a ponto de não conseguirem realizar essa mudança na estrutura do Oriente Médio, como dizem que está acontecendo. Concordo com você, Nima. Não está acontecendo. A única coisa que eles estão conseguindo, literalmente, a única coisa que estão conseguindo, é apenas assassinato em larga escala. is just wide-scale murder. John, quando você observa o ataque deles ao Irã, acha que o principal objetivo desse ataque era mudança de regime ou era outra coisa? Qual é o seu entendimento sobre isso? I do think it was regime change because Eu realmente acho que foi uma mudança de regime, porque os israelenses se beneficiam do caos, assim como se beneficiaram do caos em torno da queda de Saddam Hussein, a derrubada de Saddam Hussein. Mas se você é um ocidental anti-Irã, sua única conclusão era que a derrubada de Saddam Hussein serviu aos interesses do Irã. Bem, a única razão pela qual derrubamos Saddam Hussein foi porque os israelenses exigiram que o fizéssemos. E vou acrescentar algo. Trabalhei na CIA por muito tempo, e literalmente todas as vezes que Benjamin Netanyahu veio aos Estados Unidos ao longo de décadas, ele pedia a quem quer que fosse o presidente, por favor, ataque o Irã. Por favor, ataque o Irã. Por favor, ataque o Irã. Please attack Iran, please attack Iran, please attack Iran. And every president said, no, I'm not going to attack Iran. E todo presidente disse, não, não vou atacar o Irã só porque você quer. Até Donald Trump. Então eles podem enfeitar a situação, como diz o ditado, e dizer, bem, só fizemos isso porque o Irã é uma ameaça existencial para Israel. Eles têm esse programa nuclear. Vão construir uma bomba nuclear e lançá-la sobre Israel. Não. Se eu fosse iraniano, diria que Israel é uma ameaça existencial para mim e que preciso de um programa nuclear como forma de dissuasão, porque são os israelenses que me bombardeiam. Eu não bombardeei os israelenses. São os israelenses que têm um arsenal de seja lá quantos, 200, 220, tanto faz, dispositivos nucleares. Então isso é algo que a maioria dos americanos simplesmente não entende. Realmente existem dois lados nessa história, e não são os iranianos que estão militarizando o Oriente Médio. Who are militarizing
the Middle East. And may I come back to something that you said a moment ago about E posso voltar a algo que você disse há pouco sobre Doha, o bombardeio de Doha? Eu simplesmente não entendo como é que altos formuladores de políticas dos Estados Unidos não conseguem chegar à conclusão de que as ações israelenses vão tornar a política externa americana extremamente difícil. Como eu disse, se eu fosse o Amir Tamim, talvez eu estivesse irritado o suficiente para dizer: vocês precisam sair desta base da Força Aérea. Chega! Trouxemos vocês aqui para nos proteger. Vocês não nos protegeram. Vocês têm que ir embora. Eu morava no Bahrein, de 1994 a 1996. E os cataris nos disseram, se construirmos uma enorme base naval, vocês mudariam do Bahrein para o Catar? E nós dissemos, não, não podemos, porque estamos no Bahrein desde os anos 70 e somos muito, muito próximos do governo barenita e simplesmente não podemos fazer isso. E eles disseram, tudo bem, que tal se construirmos a maior base aérea do mundo? E nós dissemos, isso nós aceitamos. É por isso que estamos lá, não porque não haja outro lugar. Podemos nos espalhar por toda a região se quisermos. Mas os catarianos nos convidaram, e em parte foi para protegê-los. E nós falhamos em protegê-los. Então, por que os israelenses receberam um passe livre? Porque você sabe, se o Irã bombardeasse o Catar, o que, claro, nunca aconteceria em 1000 anos, mas se isso acontecesse, os Estados Unidos estariam lançando mísseis e caças contra o Irã em 1 hora. Então, por que não proteger nossos amigos e aliados contra os israelenses? Vai ter que haver um preço a ser pago por essa decisão. Acho que estamos vivendo um momento muito importante. Sabe as mudanças que estão acontecendo no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, não só lá, mas também na Europa, na parte oriental da Europa. O que está acontecendo, John? Estamos vendo a ascensão dos BRICS, a cúpula da OCS. Olhe para a China hoje. O poder militar deles, a economia deles é tão poderosa. A guerra na Ucrânia colocou a Rússia em uma posição muito melhor do que estavam antes do início da guerra. E você vê os Estados Unidos. Eu olho para a política dos Estados Unidos na Ásia Ocidental e no Oriente Médio, que é tão importante para a segurança do mundo. Sim, para o mundo. É o coração, na minha opinião. E você vê essas decisões estúpidas da parte deles. Você remove apenas 2 ou 3 líderes do Hamas. Como isso vai mudar alguma coisa? Você ataca o Iêmen. Como isso vai mudar a política dos Houthis? Você mata o primeiro-ministro do Iêmen. Sabe, eu não consigo encontrar nenhuma mentalidade estratégica por trás do que está acontecendo. Com o governo Trump, eu tinha esperança. Eu era uma das pessoas que, de certa forma, esperava que a nova administração trouxesse algum tipo de ar fresco para a política dos Estados Unidos, certo? O que não está acontecendo e não vai acontecer. Não existem grandes pensadores. Marco Rubio não vai entrar para a história como o grande pensador que conceitualizou essa nova política externa americana. Simplesmente não vai acontecer. Steve Witkoff, que tenho certeza de que é um homem muito simpático, não será o grande estrategista que vai resolver todos os problemas que os Estados Unidos têm no Oriente Médio. E ao mesmo tempo, você tem Benjamin Netanyahu, que sabe que tem muito apoio político nos Estados Unidos no Congresso. Ele tem tanto apoio bipartidário, abrangendo tanto os democratas quanto os republicanos, que pode fazer o que quiser, qualquer coisa. E com o AIPAC e o lobby israelense nos Estados Unidos, se você é um membro do Congresso e não segue a linha de Israel, eles vão lançar um candidato contra você nas primárias. Eles vão gastar milhões de dólares e vão te derrotar. E você não estará no Congresso no próximo ano. Então é como se as pessoas fossem feitas de reféns. Nosso sistema político é mantido refém por esse pequeno país de colonizadores europeus que simplesmente decidiu que são eles que têm direito a essa terra, porque Deus disse isso a eles. Isso simplesmente não é realista. É por isso que nunca vai haver paz, eu acho. Não se o status quo não mudar.
Você fez outro ponto importante, e acho que isso é algo que o governo americano realmente não entende, Nima, que é o surgimento dos países do BRICS. Acho que os Estados Unidos, inicialmente, acharam que a criação do BRICS era uma piada, como se fosse um grupo de países excluídos se unindo. Mas esses são algumas das maiores economias do mundo: China, Rússia, Índia, Brasil. China, Russia, India, Brazil. We should be worried. And we should be very Devemos nos preocupar, e devemos nos preocupar muito, com a ideia de uma moeda unificada. Se os países do BRICS criarem uma moeda unificada como o euro, e os países produtores de petróleo, sejam eles do Oriente Médio ou de outros lugares, começarem a vender petróleo nessa moeda, o dólar está acabado e os Estados Unidos deixam de ser a potência hegemônica global. Outro ponto também, e fico decepcionado que as pessoas na grande mídia não estejam falando sobre isso, é o uso indevido e excessivo de sanções. Havia uma piada na CIA. Vamos adicionar sanções contra o Irã. Lembro de ter dito uma vez, quantas sanções mais podem existir? Estamos sancionando o Irã desde 1979. Agora as sanções se tornaram sem sentido. Você sabe, eles dizem, bem, tem um iraniano e ele é o chefe desse laboratório. an Iranian guy and he's the head of this lab. And so he's not going to be allowed to open Então ele não vai poder abrir uma conta bancária nos Estados Unidos. Ok, bem, ele não quer uma conta bancária nos Estados Unidos. Então suas sanções não significam nada. Chegamos ao ponto em que temos tantas sanções contra tantas pessoas em tantos países que elas simplesmente não têm mais importância. Eu fui à China no ano passado e queria comprar algo, queria comprar lembrancinhas para meus filhos e ninguém aceitava cartão Visa. Mas eles aceitavam uma coisa chamada Octopus Card. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Então perguntei a um dos lojistas, o que é esse Octopus Card que vocês aceitam? What is this octopus card you guys take? I can't buy anything with my Visa card. Não consigo comprar nada com meu cartão Visa. Tenho que pagar em dinheiro. E ele disse, sim, o cartão Octopus é o cartão de crédito chinês. Eu perguntei, por que vocês não usam cartões Visa? E ele respondeu, porque toda transação com cartão Visa passa por Nova York e nos torna sujeitos a sanções americanas. O cartão Octopus passa por Xangai, então não nos importamos com o que os americanos pensam. E eu disse, faz sentido. Isso também mostra a fraqueza dos Estados Unidos, porque se os chineses conseguirem atrair outros países, como os países do BRICS, para um sistema financeiro baseado na China, o controle dos Estados Unidos sobre a banca internacional acaba. E é para lá que estamos indo. Quando falamos sobre Israel, muitas pessoas argumentam que são pessoas muito inteligentes, organizações muito inteligentes em todas as partes do governo. Mas olhando para o comportamento de Israel até agora, quanto dessa inteligência realmente se reflete em suas ações? Veja, eles fracassaram no Irã. E se não fosse pelos Estados Unidos e pelo ataque que Donald Trump de alguma forma lançou contra o Irã para pôr fim ao conflito, foi por isso que ele atacou o Irã, na minha opinião. Olhe para o Iêmen. Até Donald Trump decidiu ir para o Mar Vermelho e recuar. E ele disse que eles capitularam. Não é? Não, eles não fizeram isso. Mas quando se trata de Israel, como você encontra essas pessoas que são inteligentes, que sabem o que estão fazendo? E como elas acreditam que vão tirar algum proveito dessas decisões estúpidas que estão tomando, na sua opinião? Acho que, politicamente, eles são inteligentes em suas ações e objetivos de curto prazo. Se você quer eleger um candidato pró-Israel, coloca $1 milhão na campanha, faz anúncios na TV, vai conseguir eleger essa pessoa. Mas a longo prazo, Israel está se tornando cada vez mais conservador, cada vez mais militarizado, a ponto de criminosos condenados por crimes de ódio serem seus ministros e membros mais importantes do gabinete. Então, acho que eles são muito espertos, porque são bons em política. O oposto é verdadeiro, em termos de política externa israelense. Eles se colocaram em uma situação em que até os países europeus mais pró-Israel estão dizendo, os israelenses foram longe demais.
European countries are saying, "Oh, the Israelis have gone too far. We have to say something at the United Nations. We have to send a message through the Nós ambassador." precisamos dizer algo nas Nações Unidas. Precisamos enviar uma mensagem ao embaixador. Chega. Então eu acho que esse movimento incremental para a direita, na verdade, não tem sido tão incremental nos últimos anos. Acho que tem sido um movimento muito forte para a direita. Isso está alienando muitas pessoas, especialmente na Europa Ocidental e entre os democratas nos Estados Unidos. E os israelenses estão se aproximando de um ponto sem retorno, em que vão virar tantas pessoas contra eles que não conseguirão garantir sua própria segurança, não importa quantas pessoas matem. E outra coisa também, eu sou cristão ortodoxo grego, praticante. A ortodoxia grega é uma das fés mais antigas do mundo. É a denominação mais antiga do cristianismo. It's the oldest denomination in Christianity. And I will not sit by while the Israelis. E eu não vou ficar parado enquanto os israelenses bombardeiam a igreja de São Porfírio em Gaza, por exemplo. A igreja em funcionamento contínuo mais antiga do planeta, onde há 24 mulheres e crianças refugiadas. Os israelenses bombardeiam essa igreja de 1.600 anos e matam todos lá dentro. E eu deveria dizer o quê? Que eu apoio Israel? Nem pensar. Esse é um problema nos Estados Unidos, onde você tem cristãos evangélicos sionistas e católicos conservadores sionistas que ignoram o massacre de cristãos palestinos em nome de quê? Ajudar Jesus a voltar no fim dos tempos porque todos os judeus retornaram a Israel. Quem sabe o que essa ideologia estranha e maluca está dizendo para eles? Mas isso é insustentável, é insuportável. Estamos chegando ao ponto em que tudo vai desmoronar e os israelenses estão cegos para isso. John, eles conseguiram administrar uma enorme rede de espiões no Irã antes do ataque. Sim, Foi enorme. Veja o que aconteceu no Irã. Foi um tanto chocante nas primeiras horas do ataque ao Irã. sim. Como você acha que eles conseguiram isso? Foi tudo por causa da situação no Afeganistão? That was a big part. Yeah. That was a big part. Isso foi uma parte importante. Sim, isso foi uma parte importante. Sabe, as pessoas sempre me perguntam se eu falaria sobre os melhores serviços de inteligência que encontrei ao longo da minha carreira. Essa é fácil. Mas entre os piores está o serviço iraniano. E não estou culpando o governo iraniano. O que estou culpando é o fato de que o Ocidente isolou tanto o Irã por tanto tempo que eles não têm esses relacionamentos naturais e de alto nível com outros serviços de inteligência que poderiam treiná-los em coisas como contra-inteligência, que é um grande problema para o governo iraniano neste momento. O governo está completamente infiltrado por espiões. Não porque esses espiões tenham algum amor por Israel, mas porque eles precisam do dinheiro. E o dinheiro sempre é o maior motivador para convencer pessoas a cometer espionagem. Bem, se você é um refugiado afegão, que não tem dinheiro, nem casa, nem atendimento médico, nenhuma forma de melhorar sua vida, e não tem status formal no Irã, e aí aparece uma pessoa do Mossad e diz: olha, eu te dou $100 por mês. Se você me disser a que horas esse cientista que mora neste prédio sai todo dia, a que horas ele volta e qual caminho ele faz quando sai. Isso é uma informação de inteligência muito importante. E custou apenas $100. Os israelenses têm sido muito habilidosos em explorar pessoas pobres e desesperadas para agir contra o governo iraniano. Mesmo que essas pessoas não percebam que estão trabalhando contra o governo iraniano. Mesmo que não tenham o desejo de agir contra o governo iraniano. Esse é o nível de cinismo dos israelenses. Os iranianos precisam trabalhar com os russos, chineses e outros em questões de contra-inteligência. Eles precisam restringir o fluxo de informações no Irã. Houve outro incidente que soubemos após o bombardeio israelense no Irã. Você sabe, os israelenses mantêm há anos um programa ativo para assassinar cientistas iranianos. E então descobrimos, após o bombardeio mais recente,
que os cientistas não tinham permissão para portar celulares. Ótima ideia. Mas os seguranças deles estavam com os celulares. E assim, em vez de mirar no cientista, você simplesmente mira no segurança, ou na esposa, ou na filha. Os israelenses, eu disse isso em um discurso ontem à noite aqui em Washington. Os israelenses, se quiserem atingir uma pessoa e acharem que essa pessoa está em um prédio de apartamentos, eles explodem todo o quarteirão e matam 1000 pessoas se acharem que vão pegar aquele cientista. Então, não subestime a crueldade do Mossad israelense. Proteja-se, e você se protege com boas práticas de segurança. Carregar um celular é uma péssima prática de espionagem. Esse é apenas um exemplo. Não conseguir cuidar dos refugiados também é uma má prática, porque abre espaço para o Mossad israelense se infiltrar e explorar os refugiados. O governo iraniano, claro, não tem dinheiro para lidar com todos esses refugiados. Talvez isso seja algo para discutir com os chineses. Os chineses têm muito dinheiro. Talvez você envolva o serviço de inteligência chinês para aconselhar sobre como reforçar a contra-inteligência, para que os israelenses não tenham liberdade total para se infiltrar no governo e depois atacar as pessoas mais importantes para o governo. É um caminho longo. Vai levar 20 anos. Mas eles precisam começar agora. Você acha que Israel vai atacar novamente? Eles vão atacar o Irã? Disseram que vão atacar o Catar. Pelo menos foi isso que entendemos pelas reações, pelas conversas deles após o ataque ao Catar. Disseram, vamos encontrar essas pessoas em qualquer lugar, não importa qual país seja, vamos atacá-los. Eu participei de um programa alguns dias atrás no qual debati com o ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel. E você não consegue debater com autoridades israelenses, sejam atuais ou antigas. Eles não deixam você falar. Eles lançam mentira após mentira após mentira. Eles te acusam de ser terrorista ou de apoiar o terrorismo. E no final, eu tive que dizer para esse cara, eu coloco minha carreira contra a sua em qualquer dia da semana. E eu disse, a primeira coisa que eu disse foi, literalmente, tudo que você disse na sua declaração inicial foi uma mentira. A Irmandade Muçulmana nunca foi classificada como uma organização terrorista. Nunca. Por ninguém. Você pode não gostar da política de alguém. You can dislike somebody's politics, that doesn't make them a terrorist organization. As one example. Isso não os torna uma organização terrorista, por exemplo. Então, uma das coisas em que os israelenses realmente são bons é em serem tão inflamados. E digo isso especialmente nos Estados Unidos. Eles são tão inflamados em sua retórica que fazem com que qualquer questionamento à política israelense seja considerado um ato de antissemitismo. Vou te dar um exemplo. Minha parceira e eu. Minha parceira é uma mulher iraniano-americana. Fomos visitar amigos nossos no interior da Virgínia, aqui nos Estados Unidos. O marido é iraquiano-americano, a esposa é iraniano-americana, e decidimos parar para almoçar em uma vilazinha, apenas uma pequena pizzaria. Just a little pizza restaurant. And so she and I are sitting in a booth, and behind me are two. Então, ela e eu estávamos sentados em uma cabine, e atrás de mim estavam 2 caipiras americanos. Gordos, sem dentes, sabe? Apenas caipiras gordos. E eu disse para ela, você realmente acha que os israelenses vão bombardear o Irã de novo? Espero que não, porque só vai piorar cada vez mais. E esse cara gordo bem atrás de mim se virou e disse, você apoia genocídio do povo israelense. Eu me virei, e eu nunca respondo a idiotas assim, mas não consegui me controlar. Fiquei tão irritado. Me virei e disse, essa luta não começou em 7 de outubro. A situação ficou tão ruim, tão rápido, que tivemos que levantar da mesa para brigar. E o dono do restaurante veio e o expulsou. And the owner of the restaurant came and threw him out. But this is what we deal with in the United States. Mas é isso que enfrentamos nos Estados Unidos. A maioria dos americanos é tão estúpida, ou tão mal informada, ou tão desinformada, ou tão suscetível à propaganda israelense que simplesmente acredita no que lhes dizem para acreditar. Eles não analisam essas questões de forma crítica. Israel é bom, Palestina é ruim. Israel gosta de cristãos. Palestina odeia cristãos, apesar do fato de que 10% dos palestinos são cristãos.
a maioria dos quais está agora nos Estados Unidos. Mas é isso que enfrentamos. Os israelenses foram tão bem-sucedidos, não apenas nos Estados Unidos, mas em outros países ocidentais, em propagar sua narrativa para a população que vai levar décadas para reverter isso. E vai exigir muito dinheiro. Acho que, John, você mencionou que trabalhou com, sabe, o Mossad, sabe, Israel. Como isso funciona? Você acha que existe alguma alternativa em Israel para substituir o governo, o atual primeiro-ministro de Israel, que faria algum tipo de mudança? Porque ouvimos o Naftali Bennett expressando o mesmo tipo de mentalidade. Quem é a alternativa em Israel? Quem vai fazer a paz? Quem vai mudar o rumo em Israel? Eu não acho que a paz seja possível, e vou te dizer por quê. O Partido Trabalhista em Israel, para todos os efeitos, praticamente não existe mais. Ele governou Israel por décadas, e agora tem tipo 5 ou 6 membros no Knesset. A partir do final dos anos 1980, Israel viu um grande influxo de judeus da Rússia e da Ucrânia. E esses judeus tendiam a ser muito mais conservadores do que as gerações anteriores de judeus que foram para Israel após a Segunda Guerra Mundial. Então, eu não acho que existam vozes pela paz em Israel. Se existem, estão silenciadas. Eu acho que se é que existe alguém, pelo menos neste atual governo israelense, e vou sorrir ao dizer isso porque soa tão ridículo, mas Benjamin Netanyahu provavelmente é o membro mais liberal do atual governo israelense. É assim que esse governo em Israel é escandalosamente de direita, perigosamente de direita, quando Benjamin Netanyahu é o mais à esquerda. E outra coisa também, vamos supor que a opinião pública realmente mude. Vamos supor que um milagre aconteça e os Estados Unidos decidam que não vão mais apoiar Israel e cortem a ajuda a Israel, cortem a ajuda militar a Israel. E a Europa Ocidental também corte a ajuda militar a Israel. Os israelenses não vão simplesmente desistir e ir embora. Eles não vão permitir que eles mesmos entrem em colapso e desapareçam. Eles têm mais de 200 armas nucleares e já disseram que vão usá-las. Então eu não sou nem um pouco otimista em relação à paz. Não acho que exista atualmente nenhuma figura política israelense que seja séria em relação à paz. Como sabemos, na Síria a situação é muito mais complicada do que pensávamos antes, porque parece que Israel e Turquia estão lutando entre si na Síria de forma intensa, e de alguma forma os Estados Unidos estão lá, tentando administrar as coisas, tentando apoiar ainda mais Israel. Mas eu não ficaria surpreso, John, depois do que aconteceu no Catar. Não ficaria surpreso se amanhã eu acordasse e visse Israel e Turquia se atacando. Não há mais nada que possa me chocar no Oriente Médio, porque tudo que poder me surpreender já aconteceu. Em que posição isso colocaria os Estados Unidos? Porque a Turquia é um país da OTAN. E se a Turquia invocar, a palavra me escapa, o artigo 5 do Tratado da OTAN, toda a OTAN teria que agir. Obrigado, artigo 5 do tratado. Todos os países da OTAN teriam que socorrer a Turquia contra Israel. Mas você está certo e você faz um ponto importante aqui, Nima. Quando por um momento houve uma cooperação muito próxima na Síria entre os Estados Unidos, Israel e Turquia. Agora, todos eles fizeram isso por razões diferentes. Os israelenses queriam tirar Assad do poder. Os turcos queriam algum tipo de vitória sobre os curdos. E os Estados Unidos simplesmente, eu não sei o que diabos nós queríamos. É impossível sequer entender qual é a política de um dia para o outro. Eles odiavam Assad, mas Assad era realmente a única coisa protegendo a comunidade cristã na Síria. Então, gostando ou não da política dele, na minha opinião, Assad era uma força de estabilidade. Então ele se foi. Em apenas 1 ou 2 semanas, ele simplesmente desapareceu. E agora,
Os turcos conseguiram o que queriam em relação aos curdos e, na prática, criaram uma zona tampão de fato ao longo da fronteira. Os Estados Unidos conseguiram o que queriam ao praticamente escolher a dedo o novo líder do governo sírio, suspender imediatamente as sanções e em seguida abençoá-lo com uma visita de alto nível do Departamento de Estado. E os sírios estão dançando nas ruas. Mas os israelenses estão bombardeando a Síria. But the Israelis are bombing Syria. What the heck happened? You didn't want. O que diabos aconteceu? Vocês não queriam o Assad, apesar de muitos estudiosos dizerem, olha, é melhor lidar com o diabo que você conhece do que com o que você não conhece. E eles sabiam que podiam conter o Assad. Eles sabiam disso. Então por que arriscar e correr o risco de que alguém que era membro da Al-Qaeda e cofundador do Estado Islâmico se tornasse o novo líder do país? Será que os israelenses não esperavam que Donald Trump simplesmente decidisse um dia: gosto desse novo cara, vou suspender as sanções, vou reconhecê-lo, posso trabalhar com ele? Os israelenses tiveram que dizer o que não era isso que esperávamos, mas os israelenses foram responsáveis por isso. Eles conheciam o Assad, conheciam ele há décadas, sabiam que podiam contê-lo. Então por que tirá-lo do poder? Acho que há muito para os Estados Unidos decidirem sobre o Oriente Médio, especialmente quando se trata de... Porque tudo, podemos supor o que aconteceu até agora no Oriente Médio, com as mudanças. Acho que Rússia e China é uma grande oportunidade para a Rússia e China entrarem e fazerem conexões com esses Estados Árabes. Lembre-se do que China e Rússia fizeram nos bastidores com o Irã e a Arábia Saudita. Nos bastidores, eles prepararam, conversaram entre si, houve uma reaproximação entre os dois países, o que foi... Não sei se os Estados Unidos... John, quando se trata dos Estados Unidos, você sente que existe um establishment comandando tudo? Você acha que o presidente dos Estados Unidos tem algo a ver com isso? Porque, afinal, se você pensar bem, não há diferença entre o governo Biden e o governo Trump. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E você sabe, já disse isso muitas vezes em entrevistas, mas quando George W. Bush era presidente, costumávamos dizer na CIA o tempo todo que nunca vimos uma administração trabalhar tanto para não conversar com nossos inimigos. Para que serve o Departamento de Estado se você não permite que eles conversem com ninguém? E então, Donald Trump, por mais que eu não gostasse dele, quando ele abriu negociações com os norte-coreanos, nós comemoramos. Finalmente vamos começar a conversar com nossos adversários. Devemos conversar com os norte-coreanos, os iranianos, os russos, os chineses, os cubanos. Nós deveríamos estar conversando com todos esses países. É isso que os diplomatas fazem. Eles conversam. Mas nós não fazemos isso. Bem, nos bastidores, os russos estavam, os chineses estavam, e de repente os sauditas e os iranianos estão normalizando relações. Os bahreinenses e os iranianos estão normalizando relações. Isso se chama diplomacia. E se você quer ser o hegemon e o país que dita todas as regras, você tem que se engajar na diplomacia, porque ambos os lados precisam mostrar que ganharam algo. E os Estados Unidos não fazem isso. Nós dizemos, vocês fazem isso, ou então sanções, talvez bombardeios. Isso não é diplomacia. Isso é derrotismo. E você está certo, esse é um ponto importante que você levanta. Não importa quem está na Casa Branca, seja um democrata como Joe Biden ou um republicano como George W. Bush ou Donald Trump. Simplesmente não importa. Queremos que todo o país faça exatamente o que mandamos. E se eles não gostarem, sanções. Bem, chegamos ao ponto de virada em que eles dizem, sabe de uma coisa, não nos importamos com suas sanções. E se você é o Qatar, eu estaria ao telefone com a Casa Branca dizendo, nunca mais faça algo assim. Ou vocês vão nos proteger, ou estão fora. Então vamos ver no que isso vai dar. Acho que, John, quando se trata do Oriente Médio, os Estados Unidos precisam pelo menos considerar dois países importantes, Turquia e Irã. Sem dúvida.
And we have other players in the Middle E temos outros atores no Oriente Médio, mas esses são dois dos principais. Você acha que os Estados Unidos são capazes de mudar o tipo de mentalidade que tem em relação a esses dois países? Eu vejo a Turquia como parte de... Bem, você mencionou que a Turquia faz parte da OTAN, mas quando se trata de armas, você lembra dos Estados Unidos dizendo, eu não vou vender. No, yeah, Sim, isso mesmo. Eles têm que ir e comprá-los da Rússia. You know what, Nima? The only reason Turkey is still a part of NATO Sabe de uma coisa, Nima? O único motivo pelo qual a Turquia ainda faz parte da OTAN é porque quando escreveram a Carta da OTAN em 1947, nunca lhes ocorreu que poderiam ter que expulsar um país. E por isso, não há nenhuma cláusula na carta que permita expulsar um país. Então, a menos que a Turquia se retire da OTAN, como os franceses fizeram nos anos 70, o resto da OTAN está preso a eles. É isso. Eles estão na OTAN. Mas você está absolutamente certo. A Turquia é uma potência regional. O Irã é uma potência regional. Então, na verdade, o que os Estados Unidos deveriam fazer é confiar na diplomacia turca. Talvez a Turquia devesse intermediário, certo? Eles têm essa capacidade, estão bem posicionados, têm um exército gigantesco. They're well placed. They have a gigantic military. They have a strong enough economy. And they live Eles têm uma economia suficientemente forte. E eles vivem ali naquela vizinhança, certo? Então, por que não estamos contando com esse aliado da OTAN para nos ajudar a dialogar com o Irã, com os palestinos ou com quem quer que seja? E além de tudo isso, cometemos erros muito estúpidos e desnecessários. Existe uma citação famosa do Gamal Abdel Nasser, o ex-presidente do Egito. Eu, na verdade, tinha essa frase pendurada acima da minha mesa na CIA. E eu pesquisei sobre isso, então sei que é verdade. Encontrei o discurso original, e ele disse o seguinte: o problema de vocês, americanos, é que nunca tomam decisões claramente estúpidas. Is that you never make clear-cut stupid decisions. You only make complicated stupid decisions. Você só toma decisões complicadas e estúpidas, o que nos faz pensar se não estamos deixando passar algo nelas. E isso é tão verdade. Ele acabou de descrever a política externa americana. Então, por que não confiamos nos turcos? Por que não dizemos aos israelenses, espera um minuto, vocês não podem bombardear o Irã. Estamos em negociações com o Irã agora. Deixem que a gente lide com os iranianos. Vamos tentar negociar alguma coisa. Essa conversa nunca aconteceu. Simplesmente dissemos, o Netanyahu quer bombardear o Irã? Ok, tudo bem. As bombas não causaram dano suficiente? Ok, nós também vamos bombardear o Irã. O que é isso? Isso não é política externa. What is that? That's not foreign policy. It's amazing. But, yeah. É impressionante. Quando eu pensava no ataque israelense ao Irã e em toda essa mentalidade de mudança de regime, achei que isso poderia de alguma forma ser usado para convencer o governo Trump. Mas quando se trata do ataque ao Iêmen, o primeiro-ministro, junto com todo o gabinete, foi assassinado. E essas pessoas, se você olhar para o Iêmen hoje, essas pessoas de alguma forma não têm nada a ver. Bem, não podemos dizer nada a ver, mas não estão tão conectadas com os Houthis. Não, de jeito nenhum. Causar sofrimento aos Houthis atacando o governo do Iêmen não faz sentido. I'll tell you something funny. I've been to Yemen 5 times. Vou te contar uma coisa engraçada. Já estive no Iêmen 5 vezes. Na primeira vez que fui, existiam 2 Iêmens, a República Árabe do Iêmen e a República Democrática Popular do Iêmen. Depois, fui logo após a unificação. As pessoas literalmente dançavam nas ruas porque tinham se unido e formado um só Iêmen. Na terceira vez que fui, as coisas não estavam indo muito bem. Na quarta vez, eles estavam disparando mísseis Scud uns contra os outros. Na quinta vez, era tão perigoso que um comboio blindado teve que me levar do aeroporto para o hotel, para a embaixada e depois de volta ao aeroporto. Mas você está certo, os Houthis são uma minoria no Iêmen. Eu sei porque estava te contando isso. Então, da última vez que fui, cheguei a Sanaa vindo de Djibouti, um pequeno voo de 5 minutos de Djibouti. Eu estava em um táxi.
I wasn't supposed to be. You're only supposed to take armored cars. Eu não deveria estar lá. Você só deveria andar em carros blindados, mas eu gosto do Iêmen e falo árabe. Eu queria ir ao souk e apenas dar uma olhada. Então eu disse ao taxista, e aí, como estão as coisas com os Houthis? E ele respondeu, estamos lutando contra os Houthis todo dia, mas os sauditas estão nos ajudando com seus drones. Eles bombardeiam os Houthis o tempo todo. E eu disse, os sauditas não têm drones. E então pensei, meu Deus, nós temos drones em Djibouti. E aí eu simplesmente parei de falar. Então voltei, eu trabalhava no Comitê de Relações Exteriores do Senado na época, e disse ao John Kerry, que era o presidente, você sabia que estamos bombardeando o Iêmen com drones? Não houve nenhuma votação no Congresso para nos permitir bombardear o Iêmen. E ele disse, isso está acima do seu nível salarial. Não fale sobre isso. Isso é política externa americana. Mas vou te dizer, tenho amigos que estão na Casa Branca de Trump agora, e a maneira como eles explicam a política do governo em relação ao Iêmen é meio engraçada para mim. Você mencionou que eles chegaram a esse acordo com os Houthis e declararam vitória, certo? Então, eles estavam apenas irritados porque os Houthis tinham disparado foguetes ou enviado drones para lançar foguetes contra navios militares americanos. Ora, como é que não dá para ver que é um navio militar americano? Ele é todo pintado de cinza, está completamente coberto de foguetes, mísseis e armas, e tem a bandeira americana hasteada. Então o acordo foi, vocês param de atacar nossos navios, e nós paramos de bombardear vocês. Os israelenses ficaram furiosos porque eles queriam que nós bombardeássemos os Houthis em toda oportunidade. Nós não temos uma briga com os Houthis. Simplesmente não temos uma briga. Sabe, é engraçado. A primeira vez que fui ao Iêmen, estava me encontrando com um embaixador americano. Ele era um senhor adorável, um diplomata. Ele já faleceu há muitos anos. Mas eu disse a ele, embaixador, tenho uma pergunta. É uma pergunta de verdade, não é retórica. Que interesses nacionais nós temos no Iêmen? E ele fez assim, nenhum. Não temos nenhum interesse nacional aqui. E sabe de uma coisa? Mesmo todos esses anos depois, isso foi em 1990, quando fiz essa pergunta. Mesmo todos esses anos depois, exceto pela segurança do Bab al-Mandeb, não temos interesse nacional no Iêmen. O que deveríamos estar fazendo é cavando poços de água, ajudando-os a construir estradas ou hospitais, melhorando a rede elétrica, mas isso nunca vai acontecer. John, acho que com a guerra na Ucrânia e o que aconteceu entre Irã e Israel, podemos argumentar que grandes guerras não podem ser a principal política em Washington por causa do conflito na Ucrânia. Não dá para bancar isso. Você vai para a Ucrânia, leva todo mundo para lá e tenta colocar tudo lá. E no fim das contas, você não consegue fornecer, não consegue produzir como a Rússia está produzindo armas. É por isso que estão fracassando. Exatamente. Eles fizeram de tudo. Os ucranianos acham que no fim das contas temos que ver a Ucrânia. Eles lutaram muito bem. Fizeram de tudo para derrotar a Rússia. Não conseguiram. Não conseguiram. Você vai para a China. É a mesma coisa. Acho que de alguma forma, você sente que a política em Washington e no Ocidente está de alguma forma mudando de novas guerras para novos golpes, novos... Provavelmente. Claro. Mas isso é muito, muito perigoso, porque você nunca sabe como vai ser no final. E esse é um problema que eu sempre tive com a política externa americana. Eu vi isso com meus próprios olhos quando estava no 7º andar da CIA. Eu era assistente executivo do vice-diretor de operações da CIA. É fácil invadir um país. É fácil. É fácil derrubar um governo, mas é muito, muito difícil sair depois. E como resultado, quer dizer, basta pegar Grakistan, meu irmão, e Matsimon Reidnes, Amayusipetses. Most of whom were civilians. We lost 5,000 American troops. Perdemos 5.000 soldados americanos. Isso realmente valeu a pena? Para quê? Para o caos anti-americano que deixamos para trás?
Valeu a pena? Não temos nada para mostrar por isso. E essa é realmente a política americana. Sempre temos uma ideia de como queremos atacar um país e nunca há uma pista de como sair ou de como definir o que seria uma vitória. Então eu concordo com você. Revoluções coloridas provavelmente são mais baratas do que gastar 500 bilhões de dólares em assistência militar para a Ucrânia. Mas ainda assim, como isso termina? Se o passado serve de guia, não parece ser nada que beneficie os Estados Unidos. Acho que há muito que aprender com o comportamento da China. Meu Deus, eles estão comprando aliados, estão comprando parceiros, estão fazendo novos amigos, eles estão fazendo de tudo. Esta é uma verdadeira aula de diplomacia que os chineses estão mostrando ao mundo. Os chineses têm uma base militar estrangeira. Eu estive lá porque eles a compartilham conosco. Ela costumava se chamar Camp Lemonnier, em Djibouti. Há uma cerca que passa bem no meio. De um lado é chinês e do outro é americano. Nós temos 191 bases militares em 144 países. Então, por que os chineses têm um trem-bala de 480 km/h? Por que os chineses têm estradas melhores? Por que os chineses têm aeroportos mais bonitos? Por que os chineses dominam o transporte marítimo global? É porque gastamos todo o nosso dinheiro em armas. Então você está certo. Os chineses sabem como fazer isso e sabem como vencer, e deveríamos aprender com eles. Foi um grande prazer, John, conversar com você. O prazer foi meu. Fico muito feliz que tivemos a chance de nos encontrar. Estava esperando por isso há muito tempo. Vou entrar em contato com você. Vamos continuar esse tipo de conversa. Fantástico. E acho que há muito que aprender com você. Você tem muito conhecimento sobre o Oriente Médio e o que está acontecendo. Muito obrigado. Em relação à Ásia Ocidental e ao enorme problema geopolítico que estamos enfrentando hoje no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, é isso. Posso fazer uma divulgação descarada dos meus 2 podcasts? Eu tenho um podcast diário chamado Deep Program. Tá no YouTube e no Rumble. Deep Program com Ted Rall e John Kiriakou. E também tenho um que faz uma análise um pouco mais profunda exatamente dessas questões, chamado Deep Focus com John Kiriakou. Então, muito obrigado. John, você pode me enviar os links. Vou colocá-los na descrição deste vídeo. Fantástico, obrigado. Grande prazer, John. Obrigado por me receber. Até breve. Tchau, tchau. Bye.